Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar ao nosso estudo. Hoje a gente vai estudar o capítulo de 33 de Êxodo, que é um capítulo muito interessante. Ele vai nos abrir a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a diferença entre buscar a face e a mão de Deus. Ele vai nos proporcionar que a gente medite sobre a diferença entre a presença e a glória de Deus. E por fim, eu vou terminar o vídeo de hoje com uma oração muito importante que a gente deveria, todos nós, saber de cor e fazer ela todos os dias em relação a todos aqueles que a gente ama, nossos familiares, nossos amigos, né? Então, assim, antes da gente começar a leitura do capítulo 33 de Êxodo, vamos nos situar na nossa história. Então, Moisés subiu lá no Monte Sinai. Durante 40 dias e 40 noites, ele esteve na presença de Deus. Ele recebe de Deus as tábuas contendo os 10 mandamentos, que foram escritas, as 2 tábuas, pelas mãos do próprio Senhor. Bom, além disso, ele recebeu orientações sobre o tabernáculo, que ele viria a construir quando ele descesse do monte. E aí, quando ele termina de conversar com Deus e de receber todas essas instruções, Deus diz para ele: teu povo me traiu. Aí Moisés desce e vê então todo aquele povo quebrando o primeiro mandamento de Deus, que é não terá outros deuses além de mim. Então estavam eles lá louvando o bezerro de ouro. Então houve uma quebra de aliança por parte daquele povo. Moisés desce furioso, quebra as tábuas da aliança. Há todo aquele problema que a gente estudou no capítulo anterior. E agora, como acontecerá? Como que eles vão agora adiante com Deus? Então o capítulo 33, ele é um capítulo de retorno. Então, por conta da intercessão de Moisés, vai haver uma reconciliação entre Deus e o povo de Deus, que começa no capítulo 33 e a gente vai ver se manifestar no capítulo 34. Então vamos lendo com vagar, comentando e falando sobre algumas coisas que a gente pode usar na nossa vida hoje, tá? Então, capítulo 33 de Êxodo, o Senhor diz assim para Moisés: saiam desse lugar. Então eles estavam no Monte Sinai, estavam acampados no Monte Sinai. Então Deus diz: saiam daqui, você, Moisés, e o seu povo, que você tirou do Egito. Então ele continua brabo, né? Porque ele diz: você que tirou, não fui eu. E vão para a terra, que terra? A terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e seus descendentes. Então o que Deus está dizendo aqui? Eu tô brabo com esse povo que me traiu, mas eu cumpro a minha palavra. Eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó que eu daria a terra prometida a eles e seus descendentes, e eu vou cumprir a minha palavra. Então Moisés, leva o povo para lá. E aí ele segue aqui no verso 2. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei lá daquela terra os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. E aí eu pergunto, onde se encontram esses povos hoje? Esses povos não existem mais. E o povo de Deus, os judeus, existem. Então, isso mostra a mão de Deus, né? Ele realmente fez isso, ele expulsou esses povos de lá. E aí, verso 3. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém, eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias.
Então, eles não usaram mais joias como um sinal de luto, né? A gente usa joias, a gente se enfeita para festa. Isso era um momento triste. Então, eles não usaram as joias como um símbolo de luto. O que a gente pode ver aqui nesse pedacinho de Êxodo 33? Aqui a gente consegue refletir sobre a diferença entre buscar a face de Deus e buscar a mão de Deus. O que Deus está oferecendo aqui para eles? A sua mão, as suas bênçãos. Ele está dizendo: eu vou expulsar os povos que estão naquela terra boa e rica e vocês vão desfrutar dessa terra, vocês vão desfrutar dessa bênção. Então Deus está dizendo: eu vou dar para vocês a minha mão, eu vou agir, eu vou conceder coisas para vocês. Mas ele diz: mas eu não vou junto. Então ele está dizendo: eu vou dar coisas para vocês, mas eu não vou me dar para vocês, a minha presença. E eles ficaram tristes. Então existe como ser abençoado por Deus e não ter a presença de Deus. E o que é ter a presença de Deus? É o que a Bíblia diz de ter a face de Deus, de estar face a face com Deus. Então a face de Deus, ela diz respeito à comunhão, diz respeito a estar na presença de Deus. E aí a gente se faz a seguinte pergunta: o que eu tô buscando na minha vida espiritual? Esse capítulo ele nos leva a fazer essa reflexão. E uma forma que a gente tem de descobrir o que a gente está buscando, uma forma que a gente tem de fazer uma autoanálise é se fazer a seguinte pergunta: eu tô brabo com Deus? Porque muitas vezes a gente não consegue algo que a gente quer muito e a gente fica bravo com Deus. Essa brabeza, ela varia em intensidade. Existem pessoas que rompem com Deus. Perdem um emprego, perdem um casamento, perdem um familiar querido, não conseguem ficar bem com Deus, rompem com Deus. O que aquela pessoa estava buscando? Ela estava buscando as bênçãos de Deus, ela estava buscando a mão de Deus. E quando Deus disse não, ela rompeu com Deus. Por outro lado, quando a gente busca a presença de Deus, o relacionamento com Deus, a gente quer ter uma vida espiritual, a gente quer desfrutar dessa vida espiritual com Deus, independente das nossas circunstâncias. E é isso que significa buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. É querer ter um relacionamento com Deus independente das nossas perdas. E a gente vai ver aqui que existe essa diferença. Os israelitas buscavam o que Deus tinha para dar para eles. Buscavam um Deus Papai Noel. Moisés buscava a companhia, a presença de Deus. E essa diferença fica bem clara aqui a partir do verso 7. Olha só. Sempre que o povo... Verso 7. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Aqui não existe tabernáculo ainda. Moisés tinha descido do Monte Sinai recentemente. Mas ele montava uma barraca, ele montava uma tenda onde ele ia passar tempo com Deus, orar, louvar, cantar. E ele dizia: qualquer um pode chegar, é só chegar. E aí, verso 8. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda.
Então vamos conversar aqui um pouquinho. Então a primeira coisa que a gente vê é uma diferença entre a presença e a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É uma manifestação física da presença de Deus. Então, quando Moisés estava ali, estava orando, ele estava na presença de Deus. É o que acontece com a gente. Então, por exemplo, às vezes eu estou assistindo um noticiário e eu sinto meu coração começa a ficar angustiado. Eu começo a ver um monte de notícia ruim e eu começo a ficar mal. O que eu faço? Eu desligo a televisão, eu pego a minha Bíblia, eu leio um pouco, eu oro um pouco, eu canto um louvor, eu escuto algum culto. Eu começo a sentir uma calma, uma paz que só vem da presença de Deus. Então, isso é a presença de Deus. Era isso o que Moisés buscava na tenda. Mas, quando ele estava fazendo isso, uma coisa extra acontecia, que era a visão da nuvem. A nuvem era uma manifestação física da presença de Deus. E aquilo tocava os israelenses, eles se ajoelhavam, eles ficavam impressionados, mas eles ficavam impressionados pela glória e não pela simples presença de Deus. A glória de Deus, ela se manifesta raramente. Aqui no Antigo Testamento nós vimos várias vezes, mas não é comum. Eu nunca tive uma experiência, nunca vi a glória de Deus. Mas aqui a gente vê essa glória de Deus acontecendo e é uma forma de Deus mostrar publicamente que ele ali se encontra, tá? E aí uma outra coisa que a gente vê, que eu acho importante comentar, é que quando Moisés saía da tenda, Josué, ele permanecia lá. Josué, a gente começa a entender um pouco do coração dele e começa também a entender por que Deus escolhe ele para substituir Moisés. Quando Moisés morre, não são os filhos de Moisés que vão substituir Moisés como líder do povo, será Josué. E aqui a gente vê um pedacinho do coração dele. Ele também, assim como Moisés, buscava a presença de Deus, buscava a face de Deus e não apenas a mão de Deus. Ele queria ter um relacionamento com Deus e a gente vê isso nesse finalzinho aqui do verso 11, que diz que ele permanecia na tenda, na presença de Deus, né? Interessante. E aí, verso 12. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar esse povo para aquela terra, lá desde o início, né? Sai do Egito. Porém, não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que está contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Então, ele sempre querendo cada vez mais fazer a vontade de Deus. E aí ele diz: lembra que escolheste esta nação para ser tua. Então isso é uma coisa que a gente percebe nas orações de Moisés. Ele está o tempo inteiro dizendo: Senhor, que bom que a gente é amigo, que o Senhor sabe meu nome, mas e o teu povo? Né? Ele está sempre intercedendo. Isso aponta para o nosso intercessor. Jesus é o nosso intercessor na nova aliança. Ele está lá sentado ao lado direito do Pai dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, mas e o meu povo? Né? Então isso é uma oração de intercessão. Moisés sempre está buscando orar pelo seu povo. E isso nos ensina também que a gente também deve, além de buscar a presença de Deus, além de buscar a face de Deus, a gente deve nas nossas orações também interceder pelos nossos, né? E aí Deus disse assim para Moisés: eu irei com você e lhe darei a vitória. E aí o que Moisés responde? Se não fores com o teu povo, não nos faças sair desse lugar. Então, ele diz: eu vou contigo, Moisés. E Moisés diz: não, vem com o meu povo. Então, sempre com esse papel de líder, de intercessor, né? Isso mostra como é bacana um líder de verdade que se preocupa com as suas ovelhas, né? E aí ele diz:
Como é que os outros povos poderão saber que está contente com teu povo e comigo se não for conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Eu acho linda essa frase, a gente poderia meditar sobre essa frase horas. Então, o que mostra a nossa diferença? O que mostra para o mundo que os cristãos são diferentes? É a presença de Deus nas nossas vidas. Não é o que a gente diz, é a presença de Deus nas nossas vidas. É mostrar para o mundo, Deus é comigo. Como que a gente mostra isso? Quando a gente está com um problema, dizendo para as pessoas, Deus é comigo, eu não vou temer, Ele está comigo. Então, a gente mostra para o mundo que a gente é um povo diferente e assim a gente traz esse povo para o reino de Deus com a presença de Deus nas nossas vidas. E essa presença, ela tem que ser cultivada através da oração, através do louvor diário. E aí sim a gente vai tocar as pessoas. E aí ele segue. Deus diz a Moisés: vou atender o teu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Então, quando a gente busca a presença de Deus, a gente é aprovado por Ele, né? E aí Moisés suplica: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Então ele faz esse pedido audacioso. Eu nunca tive coragem de fazer esse pedido, talvez um dia eu tenha, mas ele quer ter uma experiência com a glória de Deus. E o que isso significa? Significa que Deus vai mostrar para ele, vai apresentar uma manifestação física do seu caráter, né? Só que o caráter de Deus, ele é formado não apenas pela misericórdia, pela bondade. Deus também é justo. E a justiça de Deus, através do seu julgamento, ela é severa. Deus é justo. Então, na hora que ele pede para ver a manifestação da glória, o que Deus vai mostrar para ele? Vai mostrar qual lado dele? O lado da misericórdia, da bondade, vai mostrar o lado do julgamento, da fúria. Fúria não, do julgamento, da justiça. Então, ele escolhe mostrar a sua bondade para Moisés, que é o que diz ali no verso 19. Deus respondeu: eu farei com que toda a minha bondade passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado, que é Yahweh, né? Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E é o que ele vai fazer. Ele vai mostrar a sua bondade para Moisés. E aí ele diz assim, Deus segue: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Então a gente imagina que Deus é como o sol. Se chegar muito perto, a gente não aguentaria, a gente morreria se a gente se aproximasse do sol. Mas ele quer conceder o desejo do coração de Moisés. Moisés busca sempre a presença de Deus e agora ele quer ter uma experiência com a glória de Deus. Deus vai dar essa experiência, mas ele vai dar na medida do que Moisés pode aguentar. Então ele não pode chegar muito perto de Deus. Aí ele diz assim: mas aqui é um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Então ele está protegendo Moisés da própria glória de Deus. E aí ele diz: depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Então, na verdade, o que Moisés viu foi um rastro da presença de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus, assim como a gente vê quando passa um avião no céu e deixa aquela fumaça. Então, foi isso o que Moisés viu. Então, quando a Bíblia fala em Moisés estava face a face com Deus, Deus diz: ninguém viu a minha face. Isso significa apenas que eles estavam juntos de alguma forma, através de oração, através da comunhão, através da presença de Deus, que é real e que acontece na vida de todos nós quando a gente busca por isso, né?
E assim, ó, pra gente terminar esse capítulo, existe uma oração muito, 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 muito importante lá em Números 6, verso 24. A gente deve copiar essa oração, ela é bem pequenininha, a gente deve decorar essa oração, porque essa oração, ela vem com uma promessa. Deus promete que vai abençoar a gente grandemente quando a gente recebe essa oração. Olha o que diz lá em Números 6, diz assim, Números 6, verso 22, o Senhor Deus disse a Moisés, fale com Arão e com os seus filhos. Lembram quando a gente estudou, alguns capítulos atrás, que Arão aponta como sumo sacerdote para o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, e os filhos, que são os sacerdotes, apontam para nós. Nós somos os sacerdotes da nova aliança. Então é como se Deus estivesse falando para nós. Nós somos os sacerdotes da nova aliança. Então Deus diz assim, diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo. Aí verso 24. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. E aí olha o que diz o verso 27. Deus disse assim, assim Arão e seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel e eu os abençoarei. Então essa oração é uma oração que a gente pede para que Deus vire a sua face para o seu povo. A presença de Deus abençoe aquela pessoa. E ele diz, quando vocês orarem assim, eu vou dar a minha mão. Então a gente não deve buscar a mão, a gente deve buscar a face, a gente deve buscar a presença de Deus. E aí então ele nos dará bênçãos, ele nos dará a sua mão. A gente pode ler essa oração com outras palavras. Por exemplo, tem uma outra versão que eu tenho aqui que diz assim, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Isso significa que o Senhor resplandeça o seu rosto, né? Isso significa que Deus o trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê paz. Então que a gente faça a oração, essa oração de número 6, 24, sempre para os nossos familiares, para os nossos amigos, porque é uma oração que o Senhor mandou que os sacerdotes façam e vem com uma promessa de bênção. Então esse é o capítulo 33 de Êxodo. Próximo vídeo a gente vai ver o capítulo 34, que é um capítulo muito interessante também. Que Deus abençoe grandemente vocês e que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que conceda graça, bênçãos e guarde cada um de vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.